Salve, senhoras e senhores, eu sou nacionalista e estou de volta para mais uma pequena análise conjuntural brasileira para que vocês possam se localizar um pouco melhor sobre esse nosso país. Muito bem, hoje eu gostaria de abordar aqui a questão desse militante petista que acabou sendo baleado e morto em Foz do Iguaçu, no Paraná, por um militante bolsonarista. Aqui no Brasil as coisas já passaram do limite há muito tempo, ou seja, os limites políticos já extrapolaram a fronteira da onde ele deveria existir, da onde ele não deveria ter saído esse tipo de confrontação. A confrontação política brasileira, ela saiu dos limites exatamente porque nós temos políticos incompetentes e que não podem ou não querem fazer aí qualquer tipo de menção ao futuro em termos de projetos, em termos de ideias, em torno de composição para a construção de uma nação. O discurso dessa gente é muito raso, essa gente é incompetente, absolutamente estúpida. Inclusive estou me referindo aqui a todos os candidatos que aí estão postulantes a cargos políticos nesse país. E se existem culpados pelo confronto que aconteceu em Foz do Iguaçu entre um policial federal e um policial civil, são exatamente os políticos. Primeiramente, não deveria existir militância. Deveria existir militância em pró, em favor da nação, em favor de um país melhor, e não em favor de figuras caricatas, como mitos, como caudilhos. Essa gente não deveria abrir a boca. E essas militâncias elas foram formadas porque os dois lados, ambos, são incompetentes no sentido de lançar projetos para desenvolvimento dessa nação. E precisam, diante disso, se apoiar sob ataques, afrontas, e isso só acaba criando e gerando ódio, só acaba gerando o tipo de situação que nós estamos aí acompanhando. E ela pode sim evoluir para situações muito piores, como até mesmo a guerra civil. Infelizmente, a incompetência dos nossos políticos e a subserviência dessa gente a ordenanças internacionais faz com que eles, sem discurso, fiquem apenas procurando situações para causar divisões na sociedade da forma como nós estamos vendo. Estou aqui falando de todos, porque estamos aí numa campanha eleitoral e até o presente momento não vi por parte dos presidenciáveis, com exceção a um deles aí, ou dois, algum tipo de proposta com relação ao desenvolvimento da nação. Eu só vi até agora blá, blá, blá. Blá, blá, blá do senhor Lula. Blá, blá, blá do senhor Bolsonaro. Ciro Gomes, às vezes ele está acordado e às vezes ele está dormindo. Sabe? A que ponto chegamos? O ponto que chegamos é exatamente um militante passa a mão numa arma, vai lá e mata o outro militante. Quanta incompetência! Por quê? O embate político não se resolve dentro dos limites políticos nesse país. O embate político é jogado para as ruas, para dar divertimento, para distrair, sendo que não deveria chegar dessa forma. É lamentável e as provocações estão aí há muito tempo. Não podemos esquecer
que muitos detalhes aí, a esquerda, por exemplo, fica aí, por exemplo, né? Onde é que começou tudo isso? Onde é que está o ovo da serpente? O ovo da serpente está em quando o Brasil se redemocratiza, existe ali um acordo, uma anistia ampla, geral e restrita, conforme foi chamada na época, e que depois disso, o PT, quando ganha o poder no país, volta a tocar na ferida. Comissão da Verdade. E aí começamos a ver uma série de coisas, uma série de ataques. A esquerda brasileira ela é tão assim, imbecil, e não se dá conta. E hoje está todo mundo aí falando, fascismo, fascismo, estamos à beira do fascismo. O Brasil sempre teve uma veia fascista aqui dentro. Na década de 30, a Aliança Integralista possuía 1,5 milhão de filiados aqui no Brasil. Será que passaram 2 gerações depois essa gente evaporou? Claro que não. A ideologia continua. Mas daí para jogar para a torcida, vem o PT e tenta rasgar essa anistia. E um pouco antes disso, não vamos esquecer, o PT ficou 16 anos no poder. Eu cansei de ver aí alguns deputados da ala conservadora. Não estou entrando no mérito aqui se são certos, se são errados, se são radicais ou não, serem ofendidos com cusparada na cara. Major Olímpio, falecido, senador, uma pessoa da qual eu não tinha com ele nenhum tipo de alinhamento, mas tinha profundo respeito pela pessoa. Me encontro com o camarada uma vez, o cara estava simplesmente imundo, com catarradas e cusparadas desferidas por esquerdistas, sabe? Depois, aí no próprio impeachment aí da Dilma, Bolsonaro vai e fala uma asneira, daí vem lá o senhor Jean Willis e dá uma cusparada nele. A troco do quê? A coisa passou do ponto do discurso, do diálogo. Passou. E é uma coisa que eu sempre digo, você ganha respeito das pessoas se você tiver conhecimento e se você souber dialogar e se você souber se impor de uma maneira inteligente e não da forma como aí está. Não tem santinho para nenhum dos dois lados, eu sei disso. O PT sempre se alinhou em cima dessa questão de militância. Eu cansei de ver aqui, sei lá, Câmara Municipal aqui da minha cidade. Vamos começar a falar de uma coisa aí bem simples. Militante do PT que vai e entrava lá dentro quando tinha algum projeto, alguma coisa para ser votada, com palitos de dente no meio dos dedos para cutucar as pessoas, as costas das pessoas que lá estavam, para arrumar briga, para arrumar confusão. E quando apanham na cara, daí dizem que são coitadinhos. Não vai muito tempo aí, né? Depois vem aí, Bolsonaro vai eleito. Vamos metralhar a petralhada. Aí passam a quebrar placas com o nome de vereadoras, da vereadora Marielle. Passam a falar em metralhar bandidos. Passam a falar de uma série de coisas absurdas contra as mulheres, passa a ofender indiscriminadamente. Tudo isso acaba se traduzindo simplesmente em incompetência. Ou seja, um cidadão desses, tanto Bolsonaro como Lula, como Ciro, eles têm que aprender a abrir a boca, não para atacar os outros, mas sim para mostrar projetos, para mostrar que dominam economia, para demonstrar que dominam finanças. Esse é o limite da política. Aqui no Brasil se passou a correr atrás aí do discurso ideológico. Para quê? Eu tive contato com um sujeito chamado Olavo de Carvalho.
tive dissidências seríssimas com ele. E esse foi um cara que sacou que se ele trouxesse toda semana no programinha que ele fazia uma besteira, ou duas ou três que o PT cometesse, ele ia conseguir inflamar o lado que eu disse aí que estava encoberto desde 1930 e que está circulando por aí. E o Olavo começou aí a cutucar isso daí. A cada besteira que o PT fazia, ele ia lá e falava muito. E acabou desaguando no que aconteceu aí, o que nós estamos vendo. Ah, mas foi só um que matou o outro. Não, foi não. A coisa é muito mais grave do que parece. A coisa é muito mais complicada do que parece. Porque isso está nas ruas. E não é de hoje. A coisa passa, sim, da política para a rua. E acontecem, sim, confrontos. Acontecem, sim, brigas. Aonde a polícia não chega. E a situação é grave. Exatamente porque se extrapolou o limite da política. E, infelizmente, hoje nós temos aí um festival de fancaria, de vale tudo, no gogó. Porque essa gente sabe que eles podem provocar, provocar e provocar e serão aí protegidos pela polícia do Congresso, pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar. Então com eles não vai acontecer nada. Esses entes políticos aí estão lá todos bem protegidos. E nós que estamos aqui nas ruas, estamos aí à mercê de todas as besteiras que essa gente diz. Mas não deu 24 horas, né? O senhor Lula vai fazer um discurso em Diadema e lá agradece um camarada que empurrou o empresário na frente do caminhão e o cara teve traumatismo craniano. Porque o empresário estava xingando o Lula. Sabe, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu sempre exaltei aqui, não pela pessoa que é, porque é um baita de um corrupto, mas Paulo Maluf. Paulo Maluf, apesar de ser corrupto, condenado, etc., etc., ele era um cara que poderia sair no meio do povo e todo mundo xingá-lo, seja lá do que fosse. E esse cara estava sempre lá. Sempre rindo. Nunca vi esse camarada sair desse posicionamento, nunca vi ele dizer nada. Sabe por quê? Porque o cara tem a noção de que ele está ali protegido. Por mais corrupto, mais bandido, por mais seja lá o que for que ele seja, que ninguém vai fazer nada contra ele, porque a polícia vai defendê-lo. As Forças Armadas irão defendê-lo. Mas ele tem a noção de que se ele tocar fogo nesse negócio aí, as pessoas vão se matar lá na rua. É bem simples assim a coisa. É muito simples. Então eu vejo que está na hora de nossos políticos, viu, seu Lula, viu, o senhor Bolsonaro, viu, o seu Ciro Gomes, que fica 50% do tempo acordado, 50% dormindo, de vocês começarem aí a colocar projetos de governo, vocês começarem a colocar aí as suas ideias para o futuro do país e não simplesmente ficarem aí vociferando besteira contra A, B ou C. Porque eu não ouvi até agora de nenhum de vocês dois ou 2,5 coisas que prestem para esse país. É só o mesmo blá 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 de sempre, a mesma conversinha fiada de sempre. E já deu o limite. Já deu. Se cada vez que vocês forem ficar abrindo a boca para ficar falando aí de agradecimento à camarada que te defendeu quando te xingaram, vamos lá e vamos bater em todo mundo, vamos matar, etc, etc, esse tipo de provocação inútil e gratuita, isso não leva a nada. Muito pelo contrário, ambos estão trabalhando aí, ou todos estão trabalhando aí apenas para
insuflar o fogo, enquanto nós deveríamos trabalhar pelo contrário, para apagar esse fogo e fazer com que a sociedade brasileira se una em torno de um projeto único. O barco está afundando. Eu sei que vocês não farão isso. Eu sei que vocês vão continuar a fazer esse tipo de insuflação na sociedade brasileira, porque o radicalismo, o fanatismo interessa a vocês. E o mais interessante é ouvir que dos dois lados, né? Lula vem e diz assim, não, é a briga de Deus contra o diabo. Por que, Lula? Você acha que você é Deus? E do outro lado está o diabo? Aí vem o seu Bolsonaro e diz a mesma coisa. Deus está comigo porque do outro lado nós temos uma guerra aqui do bem contra o mal. Sabe? Até Deus agora vocês estão querendo particularizar, tornar como personal de vocês. Lixo. Enquanto esse lixo político existir nesse país, nós não teremos como sair dessa crise. Nós não teremos como deixar de ser colônia. Mera colônia. Não conseguiremos deixar de ser explorados, porque não temos força. Porque medíocres. Vocês são medíocres. E o discurso de vocês é nojento e já chegou ao limite máximo. Obrigado, voltarei oportunamente.